Então, abra sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo de número 3 e verso de número 2. E se você encontrou esse texto da palavra de Deus, quero pedir a você, fique de pé e vamos acompanhar de pé a leitura deste versículo bíblico. Abacuque, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Creio que todos estão aí procurando e logo vão encontrar. Todos encontraram? Amém? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos orar, querido Pai, pedimos a tua bênção, Senhor, nesse momento onde vamos compartilhar da sua palavra. Eu creio que toda a bênção que nós precisamos, ela vem do Senhor. Ela não vem do pregador, ela não vem da igreja, ela vem do Senhor. Mas nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, então pedimos que o Senhor, de uma forma misericordiosa, possa usar a minha vida, como também que o teu Espírito Santo possa sensibilizar nossos corações, a fim de que venhamos compreender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Quando nós falamos sobre avivamento, nós devemos entender que avivamento significa que a igreja, que nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Ou seja, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E o contrário do cheio do Espírito Santo é cheio da carne. E nós sabemos as consequências de uma vida dominada pela carne. Ela vai ser levada à destruição, à miséria. Mas nós sabemos também a consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Vai ser um instrumento de bênção, um instrumento de edificação. Nós também devemos entender que avivamento é necessidade de purificação. Ou seja, se queremos ser cheios do Espírito Santo, temos que tirar das nossas vidas tudo aquilo que impede a manifestação, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós bem sabemos que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta das bênçãos de Deus. E o pecado drena o poder de Deus na nossa vida. Então, não podemos pensar num avivamento se não consideramos uma vida de santidade, uma vida de purificação. É muito comum ouvirmos das pessoas as desculpas, nós somos pecadores. Eu sei que eu e você somos sujeitos ao pecado, mas nós olhamos para a palavra de Deus, nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, nós cremos no ministério de Deus através da igreja e cremos que Deus tem nos dado todos os recursos para termos vitória sobre o pecado, amém? Nós cremos que Deus nos libertou e realmente nos libertou e deixamos de ser escravos do pecado para sermos servos da justiça. Eu creio no poder de Deus, no poder libertador, e eu creio que aqueles que estão em Cristo tornam-se novas criaturas. E as coisas velhas passam, e tudo se faz novo. Há poder no Senhor libertador, há poder no Senhor transformador. Então, quando nós pensamos em avivamento, pensamos no poder de Deus fluindo na nossa vida, mas consideramos para que esse poder possa se manifestar na nossa vida e através da nossa vida, nós temos que nos purificar do pecado. Nós temos também que entender que avivamento é vida, é restauração da vida, é retorno à vida, trazer vida àquilo que está morto ou está morno. E quando nós pensamos em vida, quem é vida? A vida é Deus, Cristo é vida. Então, se pensamos em avivamento, nós temos que pensar em nos encher de Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio trazer vida e vida com abundância. E é esta vida que nós precisamos, é esta vida que vai fazer diferença, é esta vida
que vai influenciar, através de nós, esse mundo a ser diferente. Então, pensamos e consideremos essa necessidade, porque eu creio que nos nossos dias, irmãos, a igreja de Deus precisa de um avivamento urgente. Nós percebemos, quando nós olhamos à nossa volta, que a igreja de Deus tem se afastado de Deus, tem se afastado da palavra de Deus, tem distorcido a palavra de Deus. Então, é um momento que devemos orar pela igreja. A igreja somos nós, para que a igreja venha se voltar novamente para o Senhor. Nossa nação está precisando de uma igreja avivada, uma igreja que venha fazer diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. E parece-nos que a igreja está mais identificada com o mundo do que identificada com Cristo. Então, é necessário que a igreja deixe de se aproximar do mundo e venha se aproximar de Deus. Nós estamos precisando de um avivamento urgente. E quando pensamos nisso, eu creio que existem muitas ideias erradas de avivamento, e nós falamos no sermão passado que o avivamento não é um programa da igreja, não é uma programação. O avivamento é algo que nós buscamos a cada dia, é uma necessidade diária, contínua, assim como uma brasa, quando tirada do braseiro, ela perde o calor, ela deixa de aquecer. Assim também nós devemos entender que precisamos voltar para o braseiro, ou seja, estarmos vivendo essa plena comunhão, para que a presença de Deus se torne notória na nossa vida. E isso é buscado diariamente. Mas uma das coisas, irmãos, e nessa noite, que eu gostaria de abordar com você, o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, começa dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Nós vamos olhar a história e vamos perceber que nenhum avivamento surgiu, nenhum homem se tornou um homem cheio de Deus, distante da palavra. Ou seja, nós cremos que o avivamento é consequência da ação do Espírito Santo de Deus através da palavra. É interessante nós olharmos para a palavra de Deus e percebermos isso. Depois do cativeiro babilônico, o povo havia se afastado de Deus. Deus agora está restaurando o seu povo. A palavra de Deus agora começa a ser lida. E quando lida, o povo começa a perceber o quanto eles estavam distantes de Deus. E o Espírito Santo de Deus agora começa a agir em seus corações, os levando ao arrependimento. E a Bíblia diz que nos tempos de Esdras houve um grande avivamento, o povo se voltando ao Senhor e à palavra do Senhor. Mas é interessante pensarmos nos nossos dias, que muitas vezes, quando pensamos de uma igreja vibrante, numa igreja alegre, num povo cheio de Deus, num povo cheio da presença de Deus, muitas vezes, esse avivamento é um avivamento que tem sido buscado longe da palavra, ou seja, um avivamento que envolve mudança doutrinária. É muito comum a gente no ministério, conversando com pessoas, a visão que muitas pessoas têm é: pastor, nós temos aqui uma boa igreja, temos aqui uma boa estrutura, e eu creio que nós podemos ter mais pessoas aqui. E que tal se nós não formos tão exigentes em tal área? Que tal se a gente for mais aberto naquela outra área? E se formos uma igreja mais contextualizada, mais contemporânea, mais aculturada, nós vamos atrair mais pessoas. Todo avivamento que envolve o desprezo ou a mudança de doutrina não é avivamento. Eu creio, irmãos, que Deus pode salvar pessoas. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus é que tem poder para agir no coração das pessoas. Nós podemos ter músicas que emocionam as pessoas, que faz com que as pessoas venham derramar lágrimas, ou que venham fazer com que as pessoas entrem em êxtase emocional.
Mas isso não significa que essas pessoas, a partir desse momento, estão mais cheias de Deus do que estavam. Podem estar cheias de emoção. Podem estar em êxtase emocional. Mas eu creio que a forma de nos aproximarmos de Deus, ela vem através da ação libertadora da palavra de Deus sendo ministrada em nossos corações. É a verdade libertadora de Deus, que vai ser pregada, e através dessa pregação vai nos mostrar aquilo que estamos fazendo que é contrário ao propósito de Deus. E esta palavra que é pregada e que nos exorta a mudanças, tem o poder de operar esta mudança. Por isso, cometem grande engano aqueles que querem descartar a teologia e desprezar a doutrina na busca do avivamento. Desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da vida cristã. Ou seja, toda a nossa estrutura está baseada naquilo que cremos. Se nós alteramos aquilo que cremos, abalamos tudo aquilo que somos. É como esta construção. Nós vemos as paredes, mas abaixo dessa parede existem alicerces que as sustentam, para que elas fiquem em pé, para que elas não venham a ruir e cair. A doutrina é para as nossas vidas, assim como alicerces. Os alicerces são para essas paredes. Se nós tiramos os alicerces, não importa o que construímos para cima, virão os problemas, as dificuldades, e aquilo que construímos vai cair. É aquilo que o Senhor disse na sua palavra, que quando nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, nós construímos castelos de areia, e vêm as pressões e as dificuldades, e elas não sustentam. Essas pessoas não se sustentam, elas caem. Ou seja, os louvores podem ser emocionais, a oratória pode conter discursos poéticos e belos, mas o que vai fazer-nos ficar firmes são as verdades de Deus. É elas que têm sobrevivido aos tempos, aos homens, às lideranças religiosas. E é esta verdade que precisa ser observada, buscada e vivida, porque é esta verdade que vai nos levar para uma vida mais perto de Deus. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar o fundamento. Se queremos ter uma vida mais perto de Deus, a palavra de Deus é o fundamento, é o alicerce para esta vida. Se queremos um ministério mais efetivo e mais frutífero, a palavra de Deus é o poder para esse ministério mais efetivo. Ou seja, eu creio que Deus pode salvar muitas pessoas, mas eu creio naquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Não é a poesia cantada, não é a poesia, vamos dizer assim, na oratória. É o poder de Deus, através da verdade de Deus, confrontando o homem nos seus enganos e libertando ele desses enganos e o levando para uma vida de obediência à palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, se você for para lá, você vai observar o que a Bíblia diz. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Se queremos ser uma bênção nas mãos de Deus, se queremos realizar a obra de Deus, se queremos fazer as coisas com excelência, devemos fazer tudo isso baseado e tendo como princípio a palavra de Deus. E se a palavra não tem poder de transformar, o que tem poder para transformar? Se a palavra de Deus não tem poder para mudar as pessoas, o que tem? As emoções, elas vêm, elas vão. Há pessoas que vão ficar alegres em um momento de culto, mas quando elas saírem do culto, elas voltarão a ser tristes. Mas se elas forem alvo do poder libertador de Deus, elas experimentarão uma alegria, e tendo experimentado essa alegria, elas viverão esta alegria.
Não há vida piedosa sem doutrina. Doutrina é a base da ética cristã. Desprezar a doutrina é querer pôr um corpo de pé em movimento sem estrutura óssea. O que produz resultado na nossa vida é a ação da palavra de Deus. Por isso a necessidade, irmãos, se nós queremos experimentar um avivamento bíblico, nós temos que entender a necessidade de termos comunhão com a palavra. Porque é a palavra que tira aquilo que nos afasta de Deus, é a palavra que nos mostra o caminho que devemos andar, que nos aproxima de Deus. Por isso o cristão não deve ler a palavra de Deus como opção, mas o cristão que quer viver verdadeiramente o cristianismo, ele deve entender que ler a palavra de Deus é uma necessidade para uma vida cristã. Eu creio que nós podemos perceber nos nossos dias, e nesse ativismo que nós vivemos, as pessoas têm tido tempo para muitas coisas, mas infelizmente elas não têm tido tempo para Deus. Levantam muito cedo, deitam muito tarde e esquecem-se que assim como precisam alimentar o seu corpo físico, precisam alimentar a sua alma. E por causa disso, as pessoas, mesmo cristãos, estão mais carnais do que espirituais. Porque você é aquilo que você come. Isso em todos os sentidos. E se nós não nos alimentamos espiritualmente, então estamos alimentando o quê? Ou do quê? Estamos alimentando daquilo que alimenta a nossa carne. É como diz um certo pregador, as pessoas sabem muito sobre futebol, talvez escalam o seu time, sabem o nome de cada um dos jogadores, sabem o nome de todos os campeonatos conquistados. Eles têm opiniões sobre como o técnico deve escalar o time, qual é a melhor posição que cada jogador deve ocupar. Mas como é triste que muitas dessas pessoas são cristãs, e quando são inquiridas sobre o conhecimento de Deus, elas não sabem explicar. Eu creio que uma das coisas que mais deveríamos saber como cristãos é a palavra de Deus. Nós deveríamos saber manusear muito bem a palavra de Deus, porque nela está o alimento de Deus para as nossas almas. Nós deveríamos estar tão habituados com a palavra de Deus, que quando tivéssemos necessidade de orientação sobre determinados assuntos, nós já saberíamos aonde poderíamos buscar essa orientação. Mas muitas vezes a palavra de Deus se tornou algo tão estranho a nós, que quando o pregador cita livros como Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, você fala, pastor, tem esses livros na Bíblia? Tem. E são livros preciosos, de conteúdo precioso. Mas nós sabemos tanto de tantas coisas, mas não procuramos saber tanto quanto necessitamos de Deus. E é lógico, se o nosso tempo é ocupado com coisas materiais, com entretenimento terreno, o que vai sair da nossa boca vai ser o quê? Coisas espirituais? Certamente que não. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então pensamos e devemos entender que a palavra de Deus, ela não é só necessária, mas sem ela é impossível termos uma vida de comunhão plena com o Senhor. Porque nossa comunhão plena com Deus se dá num ambiente de valores. Às vezes nós temos entendido que vir à igreja significa estar em comunhão com Deus. Você pode estar aqui hoje, nesse templo, e não estar em comunhão com Deus. E a palavra de Deus, de uma forma clara, diz que os irmãos, a família, os amigos de Deus, os amigos de Jesus, são aqueles que fazem a sua vontade. Ele disse, quando pessoas chegaram, olha, está aí sua mãe, ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ah, mas Senhor, eu sou teu amigo. Quem são os amigos de Deus?
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então nós cristãos, temos que entender, nós temos que ter comunhão diária com a palavra de Deus para alimentarmos esta vida cristã, a fim de que ela seja uma vida abundante na presença de Deus e esse testemunho seja real diante dos homens. É certo, se nós começarmos a nos alimentar de Deus e buscar o Senhor, nossas palavras, nossos gestos, eles vão refletir isso. E uma das coisas que faz com que a igreja hoje moderna seja uma igreja mais carnal do que espiritual, porque muitas vezes esta igreja tem desprezado essa realidade, ou seja, a necessidade de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com a palavra de Deus. Vida sem doutrina gera misticismo, experiencialismos, ou seja, quando a nossa relação com Deus está fora da palavra de Deus, nós desenvolvemos um misticismo religioso. É interessante como as pessoas gostam dessa questão de misticismo religioso. E põe lá o copo. Agora não dá para colocar mais em cima da televisão, porque a televisão ficou tão fina. Virou um problema, né? Que tinha que colocar em cima, né? Agora já está aceitando colocar do lado. Então, põe do lado. E tomando aquele copo, depois da oração, a pessoa vai ter uma vida abençoada. Ou vai ter a cura. Ou vai ter prosperidade. E nós bem sabemos, irmãos. E a palavra de Deus, de uma forma muito clara, diz em Mateus 6,33, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz o quê? Se você busca Deus e Deus está com você e você está com Ele, não precisa se preocupar com estas coisas, Deus já está cuidando por você e para você dessas coisas. Nós olhamos para a palavra de Deus e vamos perceber as bênçãos são consequências de uma vida de obediência. Nós bem sabemos que Deus já nos deu uma vida abundante, nós já somos abençoados e plenamente abençoados, mas o que nos tem afastado dessas bênçãos são os nossos pecados. E se nós nos alimentamos de vida espiritual, nós vamos vencer o pecado e dessa forma as bênçãos se tornarão uma realidade nas nossas vidas. Não precisamos beber copo, nem ser, vamos dizer assim, como chama? Jogar sal, chamuscado. Não precisamos de vassoura ungida, caneta ungida. O que nós precisamos é de libertação, é de transformação, é de uma vida de plena comunhão com o Senhor. É como diz o Salmo de número 23, versículo de número 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus está guiando nossas vidas, se nós estamos andando em conformidade com a sua palavra, não precisamos nos inquietar por coisa alguma. Porque Deus disse que cuidaria de nós, e Ele cuida. Você pode observar na história bíblica, e tomando por referência o povo de Deus, quando esse povo observou a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, andou em conformidade com a palavra de Deus, esse povo não precisou buscar bênção, ele era abençoado. O campo produzia o alimento, as guerras e os inimigos eram derrotados, havia prosperidade, havia alegria, havia regozijo, mas observe, leia a palavra de Deus e veja isso, quando o povo se afastou de Deus, desprezou os seus mandamentos, o agrediu, praticando coisas que o aborreciam, esse povo perdeu as bênçãos, deixou de ser abençoado. Por isso, se nós queremos ser abençoados, temos que confrontar nossa vida com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus revelar a nós que temos andado de uma forma contrária àquilo que Deus tem determinado, nós temos que permitir que esta palavra possa agora agir de uma forma libertadora e transformadora, a fim de que possamos viver aquela vida que Deus tem nos proposto.
Deus tem compromisso com a verdade, e a sua palavra é a verdade, e todo avivamento precisa estar fundamentado na palavra. Ou seja, não é o pastor que promove avivamento, não é a denominação que provoca o avivamento, é o poder de Deus, é o poder da palavra de Deus, é o poder libertador de Deus que faz isso. Eu espero que nós pastores, sejamos avivados. Mas o meu avivamento não se tornará o seu avivamento se você não buscar na fonte que eu tenho procurado buscar, porque é de lá que vem o avivamento. A igreja, ela tem um papel muito importante nesse ministério de Deus. A igreja mostra o caminho. O ministério da igreja é esse, de dizer para você de que forma Deus diz que você deve viver, do que você deve se alimentar, o que você deve buscar, mas eu não substituo você. Às vezes as pessoas chegam, pastor, ore por mim para que eu tenha uma vida abençoada. Se você tem vivido uma vida fora da vontade de Deus, a minha oração não vai ter efeito nenhum na sua vida. Aí talvez você vai falar assim, vou buscar outro pastor, porque esse pastor aí a oração está muito fraca. Você pode buscar qualquer pastor, em qualquer lugar. Nós podemos nos unir com você em busca de uma vida abençoada, mas não podemos excluir que vida abençoada passa por santificação, passa por purificação, passa pelo efeito libertador da palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 7. Provérbios, capítulo 23, versículo de número 7. Porque a primeira parte desse versículo, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Nós somos aquilo que cremos. Nós somos o resultado da nossa fé na palavra de Deus. Nós somos o resultado da nossa comunhão com Deus. E se não há comunhão com Deus, o que somos? E se não há o efeito da palavra de Deus na nossa vida, que efeito ou que resultado as pessoas podem ver? O avivamento precisa estar norteado pelas Escrituras e não por sonhos ou visões. Eu estou pedindo para Deus falar comigo. Aqui, abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Mas eu gostaria de ter um sonho. Sonho? Por quê? Abre os olhos. A verdade está diante de você. Ela pode ser conhecida de uma forma não discriminatória. Todos nós temos acesso. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Todos nós podemos ser alvos do poder libertador da palavra de Deus. Agora, não adianta pegar a Bíblia e colocar lá no Salmo 91 e deixar aberta lá na estante. A Bíblia, como diz o salmista no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, a Bíblia tem que estar no nosso coração. E é isso que vai nos libertar. Precisa o avivamento estar balizado na Bíblia e não dentro dos muros da revelação subjetiva, muitas vezes feitas na carne, na emoção. Irmãos, é como nós falamos, e a palavra de Deus declara isso, nós só repercutimos. Lembra lá? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? É uma pessoa que estas características do Espírito Santo estão presentes na sua vida. De nada adianta lágrimas, de nada adianta
cânticos bem entoados e poesia bíblica. Porque o verdadeiro testemunho da presença de Deus na nossa vida é quando testemunhamos, através dos nossos atos, que Deus nos libertou, que Deus nos transformou, que aonde existia ódio, agora existe amor. Aonde existia tristeza, agora existe gozo. Aonde existia uma vida que não era controlada, agora é uma vida controlada, temperada. Porque esse é o efeito de Deus na nossa vida. Ele nos transforma, Ele nos liberta. Por isso, irmãos, eu creio que todos nós deveríamos repensar em como tem sido a nossa comunhão com a palavra de Deus. O quanto temos permitido que a palavra de Deus haja nas nossas vidas. O quanto temos nos alimentado da palavra de Deus. Talvez muitos, pastor, eu tenho vindo na igreja uma vez por semana, eu tenho gostado. Você já pensou em comer só uma vez por semana? Só uma vez por semana. O que você acha? Como seria a sua saúde física? Comprometida? Com certeza. E segundo os bons médicos, diz que você tem que comer de 3 em 3 horas para manter o seu corpo ativo e o metabolismo ativo. E isso vai te dar uma qualidade de vida melhor. Nós lemos na palavra de Deus e encontramos que Davi considerava que pelo menos 3 vezes por dia ele separava tempo para buscar o Senhor. Igualmente, quando nós olhamos para a vida de Daniel igualmente, pelo menos 3 vezes por dia, ele separava um tempo para buscar a presença do Senhor. Poderíamos falar de outros nomes, mas só esses já bastam. Nós podemos olhar para Davi, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós olhamos para Daniel, a Bíblia diz que não existia homem mais sábio do que Daniel. Mas sabe de onde vinha a sabedoria? De Deus. Sabe de onde vinha a capacidade que eles tinham? De Deus. E de onde tem vindo a nossa capacidade? Se nós não a buscamos na palavra de Deus, elas têm vindo da capacidade humana, do poder humano. E que é o poder humano frente a todos esses desafios? Eu creio que nossas vidas cheias do poder de Deus, certamente o poder de Deus vai fluir através de nós e a palavra de Deus vai ser pregada e pessoas vão se converter ao Senhor. Pessoas vão ser libertadas, pessoas vão ser transformadas. Ou seja, eu creio que precisamos de uma boa música, de uma música ungida, de uma poesia bíblica, mas se não tiver como elemento principal a ação, o poder de Deus nesses ministérios, de nada eles adiantarão. Provocarão emoções momentâneas, mas depois que essas emoções passarem, aquela realidade vai estar presente, a realidade que mostra um homem, uma mulher distante de Deus, distante da palavra de Deus. O que pode transformar a sua vida? A palavra de Deus. O que pode fazer diferença na sua vida? A palavra de Deus. Por isso, quando Deus disse a Josué, Josué, você quer ser um homem bem-sucedido? Josué 1:8, medita nessa lei, dia e noite. Não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firme naquilo que está escrito na lei, e você vai ser um homem próspero. Queremos e desejamos ser essas pessoas. A mesma receita que Deus deu para Josué, é a receita que Ele dá para nós. Medita nesse livro, dia e noite. Não desvie-se para a direita, nem para a esquerda. Aqui está a verdade. A verdade não está com Marcos, com Alexandre, com Thomas, com João. A verdade está na palavra de Deus. E essa verdade que Deus nos deu, ela pode ser entendida pelo homem mais simples, como de uma forma espantosa. Ela pode ser
ela pode não ser entendida pelo homem o maior homem intelectual da nossa terra. Porque Deus escreveu para que aqueles que têm o Espírito Santo dele possam compreender e entender. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai compreender essa palavra. Ela vai agir na sua vida e você vai ser uma bênção. E Deus vai falar ao seu coração. E você vai entender a voz dele. E você vai se render a ele. E você vai experimentar um grande avivamento na sua vida. Você tem tempo para ler a palavra de Deus? Se você quer ter uma vida cheia de Deus, precisa ter tempo. Talvez você vai ter que sacrificar coisas que você tem feito, em detrimento à necessidade que você tem de Deus. Talvez você vai ter que desligar mais a televisão do que você tem desligado. Talvez você vai ter que comprometer-se menos com entretenimento do que você tem se comprometido. Porque o que você mais precisa na sua vida é de Deus. E se você tem Deus, você tem tudo que você precisa. Que Deus possa despertar os nossos corações a entender que precisamos dEle. A entender que Ele fará diferença na nossa vida. E que a presença dEle vai preencher-nos com tudo aquilo que nós necessitamos.